Começa agora o curso bíblico interativo As Cartas de Jesus às 7 Igrejas. Apresentação, Pastor Arilton Oliveira. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, sejam muito bem-vindos ao nosso curso bíblico interativo. Todos os sábados às 3 da tarde nos reunimos para esse momento especial de estudo da Bíblia. Queremos saudar você que nos ouve aqui através da Rádio Novo Tempo de Floripa, em qualquer lugar de Santa Catarina ou do mundo, através do nosso aplicativo da Rádio Novo Tempo. Queremos saudar você que nos acompanha também pelo YouTube, aqui no Adventistas AC e Arilton Oliveira. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, vamos avançar no nosso estudo das 7 cartas de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. Hoje chegamos à igreja de Tiatira. Vamos falar do período da Idade Média e de como o cristianismo enfrentou desafios e também foi motivado por Cristo a avançar na sua caminhada. Já pega a sua Bíblia, iremos agora para o capítulo 2, versos 18 em diante, avançando com esse estudo. Quero apresentar agora para você os nossos convidados dessa tarde. Vamos começar aqui com o pastor Joel. Pastor Joel, tudo bem? Tudo bem, uma alegria estar com vocês aqui, com os nossos amigos, ouvintes, e é uma alegria estar com vocês aqui. Pastor Joel, é a primeira vez que vem no interativo nosso aqui, não é, na rádio? Primeira vez. Olha aí, seja muito bem-vindo, espero que seja a primeira de tantas, né? Opa! Pastor Joel, você cuida do distrito de Biguaçu. Quantas igrejas você atende ali, pastor? Nós temos 6 congregações, são 3 municípios. 3 municípios? Biguaçu, não é só Biguaçu. Biguaçu, Antônio Carlos e Governador Celso Ramos. Ok, você tem uma igreja bem pertinho do Catre, né? Exatamente, a igreja de Palmas. Palmas, região. Ok. Um abraço carinhoso, pessoal aí de Palmas, Biguaçu, de Governador Celso Ramos, Biguaçu e São João. Governador Celso Ramos. E a terceira cidade? Aí é Antônio Carlos. Antônio Carlos. Um abraço para esse pessoal que nos acompanha aí também pela rádio. Pastor Alex, tudo bem, pastor? Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui na Rádio Novo, voltando aí a apresentar as cartas do Apocalipse. Pastor Alex, que coordena os empreendedores aqui da Associação Catarinense, né, Centro-Sul de Santa Catarina, inclusive ele que preparou esse material importante sobre as 7 igrejas. Aproveitando, quero convidar você que nos assiste, que nos ouve, para amanhã à noite, numa igreja adventista perto de você, assistir essa mesma temática que hoje estamos apresentando aqui na Rádio Novo Tempo. Lá você vai ter um aprofundamento maior sobre o tema da igreja Tiatira. Pastor Alex. Eu quero mandar aqui um abraço para vocês que estão aí nos assistindo, em casa, né? E também na rádio. Meus colegas aqui, muito bom estar com vocês. E já deixar aqui um convite para o dia 9 de novembro. Já falei aqui no sábado passado. É um programa chamado Step One sobre importação. Programa para empreendedores. Será um evento, um encontro para empreendedores que vai acontecer no dia 9 de novembro, uma quinta-feira à noite, lá na igreja Beira-Mar São José, a nova igreja que foi construída de frente para o mar lá, uma delícia, a igreja linda. E nós vamos ter ali um importador de Goiânia, revelando todos os segredos para quem quer começar a importar. Talvez eu esteja agora me dirigindo a pessoas que estão, quem sabe, empreendendo ou querendo empreender, ou mudar de vida, mudar de ramo de negócio. Esse é o momento. Esse programa de empreendedores, ele visa um mentoreamento dos nossos empreendedores cristãos para que eles possam ter sucesso. Não só na vida financeira, porque da vida financeira também emanam sucessos de ordem pessoal, familiar. Então, é um evento para superação. É um evento espiritual que vai ajudar nossos empreendedores. Tem um site com informações, né, pastor? Tem, inclusive, a inscrição, né, para o programa. É o site do Ministério dos Empreendedores. É meadventistas.com. Muito fácil. meadventistas.com. Então acesse lá o site, busque mais informações, se inscreva e participe desse encontro. Vai ser muito especial. Pastor Alceu, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso interativo, tudo bem? Tudo bem, pastor Arilton, obrigado. Uma boa tarde, né? Uma boa tarde. Passa das 3 aqui, agora, né? Pastor Joel, pastor Alex, os nossos amigos estão aqui.
Feliz demais por poder participar desse estudo da Bíblia. Pastor Alceu é pastor na Igreja Adventista de Universitária. São quantas igrejas do distrito pastoral ali, pastor? São 4 igrejas hoje, pastor Arilton. A Igreja Universitária, que é a sede, que fica ali pertinho da Universidade Federal, na Carvoeira. Aí tem a Igreja da Primavera, que fica no bairro Saco Grande, ali atrás da Hightech, do Primavera Garden. Depois temos a Igreja do Sambaqui, ali pertinho de Santo Antônio de Lisboa, e a Igreja da Barra da Lagoa. Essas são as nossas igrejas. Muito bem, é Pastor, você eu que mora estive na lá, ilha, né? Eu estive lá na igreja dele sábado passado, na igreja universitária, está bombando lá o programa, e não só muitos jovens na universitária, como um programa domingo à noite também que ele está fazendo lá. E, Verdade. Não é? Um programa que está assim, cheio de jovens, fervendo, e uma novidade, né? Todo domingo parece que tem uma coisa boa lá. É verdade. O que vocês fizeram domingo passado lá, pastor? Eu ouvi lá, queria que você falasse aí. Como é que fala o nome daquele com que ele é tipo assim uma brusqueta, mas é com berinjela e tal, é caponata. É uma né? caponata. Caponata. Ó, Foi delícia, feito hein? lá pro pessoal, também foi feito ali uma guacamole. Olha aí. Aí já teve vários alimentos, porque a gente termina o culto, pastor Arilton, todo mundo sai da igreja, a gente tem tido ali umas 150, É uma 160 confraternização, pessoas. né? Daí a gente tem a confra. E aí o pessoal fica ali por 1h30, 2 horas. Muito bom, a gente muito já saiu bom. perto da meia-noite um domingo desse, Joel, acredita, da igreja. Foi um negócio assim fantástico, está sendo muito legal a experiência, né? Dos domingos especiais a gente está chamando de Deus de promessas. Ok. E aí cada domingo tá tendo ali esse movimento especial. Muito bom. Obrigado, pastor Alceu, por estar com a gente mais uma vez. Alegria. Estamos estudando aí as 7 cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. Se você quiser ter em mãos um curso bíblico para ajudar você nesse aprendizado, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Novo Tempo. É o 48 998 30 6498. Repetindo para você, 48 998 30 6498. Diga assim, eu quero o estudo bíblico. E você vai ser atendido pela nossa secretária da Rádio Novo Tempo. Você vai poder ter acesso a esse curso bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança. Peça agora mesmo o seu, tá bem? Já abriu sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2? Vamos agora orar, pedindo a bênção de Deus e vamos avançar no estudo da igreja de Tiatira. Passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, chegamos agora à 4ª igreja do Apocalipse. Eu queria pedir ao pastor Alceu que nos dirigisse a Deus em oração, por gentileza. Pode ser, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, obrigado pelo dia de hoje, pelas vitórias do Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é tão clara, tão viva, tão eficaz, e nós estamos aqui nesse momento para pedir a tua direção, a tua iluminação, para compreendermos o texto da tua palavra que vamos estudar e também trazer aplicações para a nossa vida hoje. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com a tua igreja, com o teu povo, conosco, ao antecipar os fatos e nos preparar para os momentos que estamos vivendo e que viveremos também. Abençoa o estudo agora da tua palavra e a cada amigo, amiga que está aqui acompanhando esse estudo, no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, vamos avançar com o nosso estudo. Relembrando, estamos na 4ª igreja do Apocalipse. Vimos já a igreja de Éfeso e relembrando, né, ela começa no período do ano 31, vai até o ano 100 aproximadamente. Depois veio Esmirna do ano 100 a 313. Depois veio Sardes de 313 a 538. E agora chegamos ao ano 538 com a igreja de Tiatira. Cada uma das igrejas do Apocalipse existia nos dias de João, mas elas também falavam de momentos ou de fases pelas quais passaria a igreja cristã da primeira até a segunda vinda de Cristo. E eu queria começar com o pastor Alceu. Pastor Alceu, que informação nós temos a respeito dessa igreja de Tiatira, que logo é nos fornecida? Olha, Tiatira, ela está no caminho, os historiadores e quem visita hoje a Turquia, porque Tiatira está hoje na atual Turquia. Inclusive, você visitou as 7 igrejas lá, né, pastor Alceu? Sim, estive lá. Esteve lá nas rodando ruínas. por lá, conhecendo, né? E Tiatira, ela está no caminho entre Pérgamo e Sardes. Ela está no caminho. Saindo de Esmirna, a gente parece que sobe um pouco assim, sabe? E aí você chega a Pérgamo, daí depois Tiatira e aí vai para Sardes. Tiatira, ela hoje é a cidade chamada Aksar.
Aksar. Aksar. Eu até estava pensando, né? Como é que a gente consegue decorar fácil, Joel, esse nome, né? Eu pensei, que sarna, né? Que é uma expressão comum do sul, né? Aksar. Aksar é o nome da cidade. E essa cidade hoje, ela tem um grande monumento na sua praça central, a Atatürk, que é um herói nacional da Turquia. Quando a gente chega em Tiatira, a gente fica esperando assim grandes ruínas, grandes monumentos, né? Como tem em Éfeso, como tem em Laodiceia, como tem em Heliópolis. Mas a gente encontra só umas colunas no estilo de Corinto, e também encontra um sarcófago egípcio antigo, encontra ali poucas coisas de ruínas. Mas ela é muito importante no seu significado, Tiatira. Ela é uma cidade assim que, no passado, ela foi um centro comercial. E ela era bem organizada no seu aspecto assim dos grupos. Então tinha os latoeiros, e até a carta, a igreja de Tiatira usa essa expressão do latão, né? Reluzente, porque tinham muitos latoeiros lá. Uma outra coisa que tinha lá... Um deles trouxe muitos problemas para Paulo, não foi? Sim, como é que é o nome dele? Esqueci agora também o nome dele. Mas ele Mas ele trouxe muitos problemas para Paulo. Você sabe, pastor Arilton, eu tenho um amigo que é pastor Alex conhece ele, o nome dele é Paulo, e ele fala assim, esse Alexandre, o latoeiro. Alexandre. Isso, ele fala assim, esse Alexandre não consertou o carro de Paulo, né? Porque latoeiro hoje é uma expressão para alguém que conserta a lataria do carro. Mas Alexandre era um latoeiro. Uma outra pessoa era Lídia, que era a vendedora de púrpura. E Paulo fala, o livro de Atos fala, na verdade, que ela foi a primeira conversa de Paulo. A gente não sabe a origem da igreja de Tiatira, nenhum historiador, nenhum comentarista da Bíblia fala, tem essa origem com quem? Mas ela ali tem uma igreja, e eu imagino que Lídia trouxe de volta, né, porque ela tinha que voltar ao seu destino, para que apresentou o evangelho para os seus familiares, para os seus amigos e tudo mais, e ali a gente pensa na igreja, no início da igreja de Tiatira. Um outro negócio que eu acho bem interessante em Tiatira, sabe? É que Tiatira é uma cidade organizada, e ela, como todas as cidades, a maior parte das cidades da Ásia Menor do período bíblico, ela adora Apolo, o deus Sol, e adora Artemis ou Diana, que é aquela deusa da fertilidade. E eles tinham os cultos baseados nisto. E gerou muitos conflitos internos, tanto que a carta de Tiatira menciona isso, os conflitos por causa de alguns problemas, né? Por causa do culto a deuses falsos e o sincretismo, né? A mistura entre as fés. Tiatira, para mim, assim, é uma igreja que mostra para a gente organização, mas mostra cuidado e tem que ter preocupação, se a gente fizesse uma aplicação para o dia de hoje. Olha aí, nada como alguém que esteve lá, né, que conheceu um pouco da cultura, para trazer informação para a gente. Aliás, aqui a gente enviou ele lá só para isso, viu? Joel, para cada uma das 7 igrejas, pastor Joel, Jesus se apresentou de uma forma distinta, né? Como é que Jesus se apresenta a essa igreja de Tiatira? Então, Jesus ele se apresenta a Tiatira com uma característica bem interessante. Ali a carta à igreja de Tiatira diz: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Já no capítulo 1, verso 14 e 15, Jesus ele apresenta, é apresentado ali o Jesus glorificado, e é apresentada essa característica de Jesus com os pés como bronze polido. Por que essa menção dos pés como bronze polido? É bom lembrar que o bronze ele é um metal nobre, altamente resistente a altas temperaturas, e também é um material utilizado não só para embelezamento e tal, mas ele é utilizado para armamento, para guerra. Nesse caso, Jesus aqui, ele mostra a característica da sua força, que tem o metal, né? O bronze, a resistência do bronze, né? A estabilidade e a pureza. É algo muito interessante. Algo que a gente pode perceber aqui é que a durabilidade desse material
mostra também a durabilidade do ministério de Cristo Jesus, né? E a sua eternidade. E, inclusive, numa época em que atualmente a pessoa de Cristo tem sido, a sua pré-existência tem sido questionada, né? E a gente vê aí uma referência à durabilidade e à eternidade de Cristo Jesus. Muito bem. Para cada uma das igrejas, Jesus se apresentou, e aqui temos mais uma vez ele se apresentando como aquele que tem olhos como chamas de fogo, pés semelhante ao bronze polido. Pastor Alex, nós vimos aqui, já vimos nos sábados anteriores, que cada igreja, elas existiam nos dias de João e representavam períodos também pelos quais a igreja passaria. A gente entende que as características dessas igrejas, elas eram características proféticas, daquilo que viveria o povo de Deus até a segunda volta de Cristo. Que período na história nós podemos compreender ou aplicar a essa mensagem de Tiatira? Essa mensagem ela se encaixa perfeitamente no período de 538 a 1517. É um período profético em que a gente percebe pelo livro de Apocalipse que Satanás estava guerreando, estava presente nas igrejas em questão. Ele tinha, por exemplo, em Esmirna, ele tinha uma sinagoga, como nós lemos no capítulo 2, verso 9. Lá em Filadélfia, ele tinha um trono. Em Pérgamo, em Filadélfia, ele tinha sinagogas. Em Esmirna, trono em Pérgamo. Em Tiatira, ele tinha, então, uma profetisa. Veja que a presença de Satanás é constante, tentando destruir a igreja. E nesse período que vai de 538 a 1517, a gente percebe um período em que Satanás se manifestou de maneira assim grandiosa, com grandes efeitos dentro do povo de Deus. O povo de Deus acabou sendo seduzido por doutrinas estranhas que entraram no berço da igreja, no meio da igreja. E a gente vê, por exemplo, algumas dessas doutrinas corroendo o evangelho puro, aquele que era o evangelho branco, do cavalo branco do primeiro selo, que é aberto em Apocalipse capítulo 6. Então, esse período foi um período difícil da história, envolveu aí parte começo da Idade Média, envolveu ali questões de doutrinas estranhas, muitas delas permanecem, infelizmente, até hoje, no coração do cristianismo, e essas doutrinas foram sendo colocadas para dentro da igreja, sem que a igreja percebesse. Essa mulher Jezabel, essa falsa profetisa, então? É isso que eu ia perguntar, pastor Arilton. Essa Jezabel, para o pastor Alex, né? Ela era uma profetisa, era o nome de uma mulher mesmo, da igreja? Quem que era essa mulher, né? Acredita-se que era o nome de uma mulher da época mesmo, Jezabel, mas que ela tem uma aplicação profética também com a Jezabel lá atrás, né? No tempo do profeta Elias. Isso, de Acabe, esposa de Acabe, a gente vê que essa mesma mulher aparece aqui, talvez uma mulher da época, da igreja da época, mas muito mais do que uma pessoa ali histórica do tempo dessa igreja, ela tem a ver com a meretriz, aquela igreja pura que vai se tornar impura, vai se prostituir com doutrinas estranhas, né? Ela simboliza tudo aquilo que a igreja acaba trazendo para dentro de si, que são doutrinas estranhas ao evangelho puro, que é pregado no primeiro século. E então ela estava corrompendo a igreja da época. Ela estava corrompendo a igreja da época. É interessante que a imagem, quando o Apocalipse contrasta as duas mulheres, a do capítulo 12 e a do capítulo 17, a gente vê a nítida diferença entre uma e outra, né? Porque a mulher do capítulo 12 está vestida de púrpura, aliás, de branco, né? E o branco simbolizando a pureza, e a mulher é a igreja verdadeira no Apocalipse. Já a mulher do capítulo 17 estava vestida de uma maneira muito semelhante à que Jezabel do Antigo Testamento se trajava, né? Aliás, quando se fala da maneira extravagante como de se vestir, você tem que lembrar de Jezabel, né? Ela é o modelo, né? É um modelo. Pastor Alceu, interessante que nessa carta você tem em cada carta um paralelo com os selos do capítulo 6, né? Nós vimos que a igreja de Éfeso, ela tem um paralelo com a abertura do primeiro selo, onde apareceu um cavalo branco. E esse branco falava da pureza da igreja apostólica. Depois, na igreja de Esmirna, há um paralelo com a abertura do segundo selo, que já vem um cavalo vermelho. Falou-se das perseguições, né? O derramamento de sangue. Quando veio Pérgamo, na semana passada a gente estudou, abriu-se o terceiro selo no capítulo 6 e agora veio um cavalo negro, que falou da corrupção da fé, o contrário do cavalo branco.
E nesse paralelo, qual é o quarto selo? Que elementos a gente encontra no quarto selo que são vistos nesse mesmo período que o pastor Alex mencionou, de 538 a 1517? É interessante, né, pastor Arilton? Eu tive aula no curso de teológico, de teologia, acho que, não sei se o pastor Joel foi o mesmo professor, o pastor José Carlos Ramos. Ele foi teu professor também? No mestrado, sim. E ele dava aula de Apocalipse, e ele falava assim, e eu guardei isso na minha cabeça, que no livro do Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se completam. Okay. E que os temas do Apocalipse, então as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, né? Elas vão ampliando e colaborando assim com mais itens da primeira revelação. Então, primeiro, as 7 igrejas. Quando a gente vai para os 7 selos, ele amplia e vai se completando o quadro geral. E nessa questão dos cavalos, né, do Apocalipse, os 4, é agora um cavalo chamado de cavalo amarelo. Outros falam assim, é um cavalo baio. Pastor Joel entende de cavalo bem. O que é um cavalo baio, pastor Joel? O cavalo baio é a cor mais próxima ao cavalo amarelo. Aí dentro do cavalo baio tem várias variações, né? Tem o baio ruano, aí tem... geralmente os baios são gateados, né? Então a cor baia é a que mais se aproxima do amarelo. Na realidade, a tradução bíblica trouxe a cor amarela, mas o correto mesmo, dentro da linguagem equina, teria que chamar este cavalo amarelo de cavalo baio. Olha, e a gente tem especialista para tudo aqui. Para tudo, amigo. Eu estou me sentindo pequeno aqui diante dos especialistas. A gente mandou ele estudar só por causa dessa lição de hoje também. A gente sabe que o Joel ele tem cavalo mesmo, é proprietário de cavalo, ele gosta, ele monta, ele faz cavalgada, faz cavalgada, inclusive tem expedições. Ministério dos Cavaleiros da Esperança. Esse ministério empresário, só abrindo a janela bem rápido aqui, sim, todo mundo tem que vender um pouquinho de peixe, né? Tá certo. Então, na realidade, nós temos esse ministério hoje no Paraná e Santa Catarina. No Paraná é o Cowboys on the Mission. Já existe há 12 anos os Cowboys do Paraná. Até dia 28 agora de outubro estaremos lá numa comemoração incrível lá na cidade de Ortigueira. E aqui em Santa Catarina nós temos os Cavaleiros da Esperança. Como é que faz para participar disso? Tem algum telefone, algum contato? Nós temos o contato do seu Aristeu. Quem quiser anotar o contato do Aristeu, pode entrar em direto contato com ele aí. Pode pedir e também Pix do também. Presidente, tá? O Joás Poulen, lá da Guabiruba, DDD 47 991 70 64 69. Esse é o ginete lá da Adventista da Igreja da Guabiruba. E o vice-presidente aqui no estado é o irmão Aristeu Branger, que é pelo DDD 48 99636 8321. Lembrando que é cavalgada com o objetivo de pregar o evangelho, tá ok? Olha aí, você que gosta, né, de participar desses projetos, está aí o telefone para você fazer contato. Voltamos então ao seu. Sim, e eu acho assim interessante essa questão dos 4 cavalos do Apocalipse, né? Porque a gente tem no Apocalipse 4 cavalos, 4 ventos, né? E cada cavaleiro, ele é responsável por uma parte do planeta. Isso quem fala é um autor chamado Ranko Stefanovic, que escreveu um livro sobre o Apocalipse e tem traduzido para o português também, é muito bom esse livro. E ele fala assim, como os 4 ventos, eles estão localizados sobre regiões da Terra, né? Norte, sul, leste, oeste, e eles têm dado poder para 1/4 da Terra. E esse cavaleiro aqui, o cavalo amarelo, ele representa a palidez, ele representa a morte também, então é a aparência de morte. Nesse período havia, então veja, veio a pureza do evangelho, como o pastor Arilton falou, veio o cavalo vermelho, né, que é o sangue, né, então mortandade por todos os lados. Aí veio o cavalo negro, né, que é referente a verdade que caiu por terra, né? Exato. O abandono das verdades Então, bíblicas. o abandono da verdade gerou uma fome e essa fome leva à morte. E por isso o cavalo é amarelo, porque representa pessoas em estado quase de decomposição. Por isso essa cor pálida, amarelada, né? A cor da fome. Sabe que eu fiz um curso de psicologia das cores no passado e eu aprendi que as empresas usam muito isso hoje para vender seus produtos. Por exemplo, McDonald's, né? Falando aqui do McDonald's, se podemos falar declaradamente, já falei, mas assim, eles usam as cores amarelo e vermelho. Por quê? Porque o slogan deles é assim, porque o vermelho tem a ver com sede,
na psicologia das cores. E o amarelo, fome. Então, quando você vê sede e fome, você lembra automaticamente de comer um hambúrguer, de procurar os produtos deles. É mais ou menos assim, esse cavalo tem uma cor pálida, amarela, né? Inclusive, quem em casa usa o cloro para limpar piscina, para limpar calçada, muro, né? O cloro é uma substância extremamente mortal. Onde você aplica o cloro, tudo que está ali vai morrer. Seja vegetação, seja micro-organismo, né? Aprendi isso com um amigo. E esse cloro é justamente a palavra que é usada aqui para esse Palavra grega, né? Palavra grega, cloros, né? Amarelo, né? Amarelo, Isso. veja só. Crolos, porque tem a ver com a mortandade, né? Então, se a gente faz a relação com o que o pastor Alex falou, que esta igreja de Tiatira é um período de 1000 anos, né? São 10 séculos, que vai do século VI até o século XVI. O que aconteceu a partir do século VI até o século XVI? Houve uma anistia, não houve mais morte por causa da palavra, desse período do cavalo negro. Agora houve uma anistia, com decretos, com acordos sendo firmados e uma igreja dominando as linhas de pensamento teológicos, a gente pode dizer assim, né? E quando eles têm essa dominação, há uma aparente paz. Mas a morte está sendo gerada, porque a palavra estava acorrentada, estava presa, a palavra não tinha liberdade para circular. Ou seja, a palavra que é o alimento estava escassa, as pessoas estavam desnutridas espiritualmente. Fome espiritual. E então esse quadro é que retrata esse cavalo amarelo. Exatamente. E quando surge, né, pessoas como Savonarola, né, na Itália, Rus, surgem ali os valdenses também nessa região da Itália, chamada Piemonte, e outros lugares ali, o que acontece? Eles vêm tentando restaurar a verdade, mas eles são perseguidos, são massacrados e quase levados à morte, né? Mas a palavra não deixou de triunfar, mesmo de forma silenciosa, assim, né? Tentando ser, abre e fecha aspas, minimizada. A palavra continuou perseverante, né? Porque a palavra de Deus não tem como matar a palavra de Deus, né? É bom lembrar, né, pastor Alceu, que um dos métodos para que esse processo da apatia e da morte espiritual ela acontecesse definitivamente, foi acorrentar a palavra de Deus. Foi tirar a Bíblia das mãos do povo e impedir que aquelas que surgissem, as traduções que surgissem, por exemplo, Wycliffe na Inglaterra, né, que foi um grande, diríamos assim, um grande herói, um grande marco para que a Bíblia ela realmente ganhasse força, o Evangelho, era realmente reprimir para que as pessoas não tivessem. Por exemplo, os próprios valdenses, eles tinham uma técnica muito interessante, que era decorar a Bíblia, mas também escrevê-las em versinhos, escondê-las em pochetes, né? E portar essas pochetes, aí surge a palavra colportar, né? Ou colportagem. E em feiras, em locais, através de pequenos sinais no rosto, eles encontravam o alvo de alguém que eles gostariam de compartilhar a palavra. Essa pessoa se aproximava e ele então, de um jeito muito sutil, porque não poderia ser identificado como alguém que portava alguma parte das Escrituras ou estava compartilhando o Evangelho, ele entregava ali então parte das Escrituras Sagradas. Veja que dificuldade. Hoje nós temos o Evangelho, nós temos a Bíblia que pode ser lida em várias versões, letrinhas e modelos, e nós devemos aproveitar, nós devemos realmente gastar tempo se debruçando sobre a palavra de Deus. E então, nessa ideia dos valdenses que o pastor Joel está mencionando, de estudo da palavra de Deus, eu li um artigo da revista Ministry falando assim, que o único objeto de estudo desse grupo chamado valdenses, né, era a palavra de Deus. E tinham grupos, não só nessa parte da Europa, mas na Inglaterra também, na Irlanda, gente estudando a palavra de Deus e só a palavra de Deus e copiando a palavra para que a palavra chegasse ao povo. A palavra de Deus, embora a igreja dominante da época falasse assim, não há mais hereges, estas pessoas que estudavam a palavra de Deus eram consideradas hereges. Tanto que quando eles fizeram essa declaração, e até tem esse artigo chamado Tiatira na Ministry, eles falam assim que não havia mais hereges. Mas 3 anos depois, Martinho Lutero prega as 95 teses,
né, contra a venda de indulgências e se torna um herege. Então há uma contradição, né, porque quando a gente estuda a palavra de Deus e ela é pura e a palavra de Deus abre os nossos olhos, nós percebemos coisas que não era normal perceber. Por exemplo, a mistura da religião com o paganismo nesse período dos 1000 anos, entende? Tipo, o pão e o sangue de Cristo sendo transubstanciado, né? Uhum. É nesse período que acontece tudo isso. Então, o pão é agora o corpo de Cristo, o sangue é realmente o sangue de Cristo. E isso é tudo contra a palavra de Deus. Então, essa percepção se vem pela lucidez que a palavra de Deus traz. E é nesse período que se levantam esses homens. Rus, Valdo, né, que é dos valdenses, deu origem ao povo valdense, Savonarola e outros, para dizer assim, a palavra não está presa. E pastor Alceu, é incrível, né? Porque o poder dominante não queria correr o risco de perder, de manter o povo nas mãos, né? Olha o que a palavra de Deus ela faz. O próprio Martinho Lutero, na Dieta de Worms, ele faz uma declaração muito interessante. Já nos momentos finais, ele diz assim, diante de reis, princesas e dominadores da época, ele diz assim: minha alma é cativa da palavra de Deus. Agir contra a consciência não é certo e nem seguro. Deus me ajude. Amém. Essa frase, ela ecoa pelos séculos, porque quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós temos a consciência agora do que é certo e do que é errado. E Satanás não quer isso. E essa Jezabel queria isso, ela queria a mistura, né? Essa de Tiatira, ela queria mistura. Então, por exemplo, eles tinham grupos de comerciantes. Não só poderia participar do grupo de comerciantes, então fazer comércio e ter o seu recurso para viver dignamente, quem participava desses grupos. E para participar desses grupos tinha que fazer o culto ao deus Apolo e ao culto a Diana. Então, que era um culto baseado na sensualidade e nas coisas oferecidas aos ídolos. E era isso que ela estava tentando fazer com a igreja de Tiatira. E aí vem o recado, vocês estão tolerando aí uma mulher aí que está meio diferente do propósito inicial, entendeu? É uma falsa profetisa, né? Olha aí, então só revisando o que a gente já falou até aqui, o período de Tiatira, então, começa em 538 e vai até 1517. Foi mencionado pelo pastor Alceu, Martinho Lutero, né, pregando as 95 teses lá contra a venda de indulgências, como esse marco. E em 538, o Alex mencionou um pouquinho, né, o início desse período, quando justamente nós temos ali o início do que a gente chama de supremacia papal, né? E começa o domínio... como cabeça de todas as religiões ali. O Papa é declarado cabeça de todas as igrejas e começa o domínio papal. Então é bom que o amigo ouvinte entenda, e você que também nos assiste, que a partir desse momento a gente entra num período profético bem intenso. E quando se estuda Apocalipse 12, a gente descobre que a mulher pura, que era um símbolo da igreja verdadeira, seria agora perseguida nesse período. Então essa perseguição se deu não apenas por tirar a Bíblia das pessoas, mas como permitir que várias falsas doutrinas entrassem dentro da igreja. Você pode, pastor Joel, mencionar algumas dessas falsas doutrinas, além das que já foram mencionadas? Sim, nós temos realmente um período, como já foi mencionado aqui, extremamente preocupante, onde doutrinas, ensinamentos não bíblicos, eles entraram definitivamente dentro da igreja. A começar no período, na parte baixa do período, nós podemos citar 787, com o concílio de Nicéia, onde foi oficializado a veneração de imagens e de relíquias sagradas, né? Aí nós temos aí na sequência 998 instituído o Dia dos Mortos. A Bíblia não apoia essa ideia, uma vez que pela palavra de Deus aqueles que morrem eles estão em um estágio de sono, não têm consciência alguma e não sabem do que está sendo feito para eles na Terra. 998, o Dia de Mortos. Em 1184 é instituído a Inquisição. 1190 começa a venda das indulgências. Tá? Só deixa eu dar uma palavrinha sobre a venda das indulgências, o tráfico das indulgências, que é realmente algo muito preocupante.
Por volta aí de 1517, havia em Wittenberg mais de 19.013 relíquias, capazes de reduzir a pena no purgatório em 1.902.000 anos e 270 dias. Havia inclusive as indulgências plenárias, que o próprio Papa havia autorizado Alberto de Brandemburgo, que era um banqueiro da época, a vender essas indulgências, não é verdade? E para ajudar, por exemplo, no financiamento da Catedral de São Pedro. Do Vaticano. Né? Havia até o mais notável vendedor de indulgências, né? O João Tetzel, que ele tinha uma frase enigmática que ele dizia: vamos lá, minha gente, vamos comprar as indulgências. Tão logo a moeda no cofre cai, a alma do purgatório para o céu sai. Tetzel alegava ter... Um poeta, né, João? Um poeta, né? Tetzel, ele alegava ter salvo mais pessoas com a venda das indulgências do que o próprio São Pedro com as suas orações. Então vejam, queridos, que esse era um período muito preocupante, não é verdade? Entre as relíquias estavam ali vários dentes extraídos de São Jerônimo, São Crisóstomo, Santo Agostinho, São Bernardo, 4 cabelos da Virgem Maria, 7 do véu, lascas da rocha da qual Jesus teria ascendido aos céus. Ossos dos apóstolos. Ossos dos apóstolos, ramos da sarça ardente. A igreja pregava que leite do seio de Maria. Aqueles ramos já haviam mais de 1.500 anos e eles estavam ali ainda, os ramos da sarça ardente. Então, é um período muito preocupante. Então, assim, existe, neste período, realmente entrou muitos erros, doutrinas não bíblicas, costumes que não são sustentados pela palavra de Deus. Olha aí, quanta coisa foi acontecendo ao longo da história que já estava tipificado na igreja, na carta à igreja de Tiatira. Quer aprender mais sobre esse tema? A gente tem um guia impresso para você. Basta você mandar uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Novo Tempo de Floripa, 48 998 30 6498. Vou repetir, 48 998 30 6498. Nós estamos oferecendo o curso Apocalipse Revelações de Esperança, que vai chegar na sua casa pelo correio e você não paga nada por isso. Peça o seu agora através desse WhatsApp. Pastor Alex, olhando para essa carta de Tiatira, que lições práticas podemos tirar para nós que estamos vivendo hoje em 2023? Tem uma palavra que se destaca na passagem da carta a Tiatira, que é a palavra tolerância. E a palavra tolerância deveria ser compreendida como algo bom quando eu tolero os erros de alguém que está procurando se aperfeiçoar e crescer espiritualmente. Mas a tolerância aqui da carta de Tiatira é uma tolerância diferente, é aceitar doutrinas imorais e corrosivas ou comportamentos corrosivos. E foi essa tolerância aplicada dentro da igreja que começou a abrir concessões para o erro. Existiam 3 grupos na igreja que a gente pode destacar aqui. O primeiro grupo da igreja de Tiatira são os que estavam tolerando o pecado. Isso está bem nítido lá em Apocalipse 2:20, quando diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, o primeiro grupo eram aqueles que toleravam o pecado, conviviam tolerando aquilo que era feito ao redor deles. Mas existia um segundo grupo, aqueles que se envolviam na prática do pecado. Não apenas toleravam, como praticavam. E Apocalipse 2:21 diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependessem. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Então, é um segundo grupo, é aquele que está envolvido em práticas imorais. E há um terceiro, os que não se corromperam. Está em Apocalipse, capítulo 2:24, digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, esses 3 grupos, se a gente parar para pensar, eles fazem parte até mesmo de qualquer congregação moderna.
O grupo que tolera o pecado, o grupo que pratica o pecado e o grupo que não se corrompe. Então, quando alguém pergunta para você assim, como é que vai sua igreja? Você pode responder, minha igreja vai bem. Minha igreja vai mais ou menos, ou minha igreja vai mal. Por quê? Depende do ponto de vista de quem, ou para quem, ou de quem nós estamos falando, de que grupo da igreja nós estamos falando. Em todas as eras sempre vai ter esses 3 tipos de pessoas. Então, a pergunta de hoje para os dias atuais é, de qual grupo eu participo? Com que grupo eu comungo? Como é que está a minha vida espiritual diante daquilo que eu tenho decidido para mim? Eu tenho tolerado o pecado? Eu tenho feito vista grossa para os erros que acontecem ao meu redor? Eu tenho praticado o erro? Há uma chance ainda de arrependimento. Ou eu tenho sido fiel? Eu não tenho me corrompido com as práticas, as práticas imorais que são feitas ao meu redor. Tem uma história, quero contar rapidamente aqui antes de passar a palavra para vocês. Eu conheci recentemente, ainda esse ano, ou melhor, eu revi essa pessoa queridíssima. É um amigo meu de São Paulo, que da época do colégio, antigo IAE, o NASP hoje, Campus 1, né? Ele já na época tinha uma pequena gráfica lá, que é o Ezer. O Ezer e Apolinário foi uma grande empresa que até poucos dias fabricava uniformes escolares para praticamente todo o Brasil. E hoje o Ezer ele é um empresário do ramo não só de uniformes, mas também livros didáticos. E ele é responsável, por exemplo, pela impressão de livros didáticos para grande parte das escolas públicas municipais do Brasil. E um dia desse ele estava na sala dele, e ele me contou isso pessoalmente, e apareceu lá um livro de biologia que fazia menção, quando falava sobre a biologia humana, fazia menção ao ser humano nascer sem gênero. E ali havia até uma parte que endossava relacionamentos homoafetivos. E ele, como cristão, quando viu esse livro de biologia, falou para a filha dele, que era responsável pela edição, disse, filha, para todo o prelo, para a prensa, não vamos imprimir esse livro. E ela questionou, pai, nós temos muito dinheiro envolvido aqui, mais de 300 mil reais aí que nós já aplicamos na impressão desse livro. E ele, convicto da sua fé, disse, não vamos imprimir mais. E vamos chamar os autores para conversar. Ele chamou os autores para conversar num almoço e disse, olha, eu não posso imprimir aquilo que está aqui nesse livro didático, porque vai contra a minha fé. O Deus que eu acredito, o Criador de todas as coisas, que criou homem e mulher, e começou a colocar ali os fatos da sua fé, da sua crença. E propôs uma mudança. Ele disse, olha, eu proponho uma mudança. O Brasil é um país conservador, o Brasil é um país em que os pais se preocupam com aquilo que o filho está lendo na escola, e se vocês desejarem, nós vamos fazer aqui uma incursão de um outro texto, substituindo esse texto, e os autores, então, eles aceitaram. E foi chamado o Sérgio Azevedo, nosso Sim. querido jornalista, né? E ele fez uma incursão criacionista no livro didático de biologia, e o livro é um sucesso, foi um sucesso, é até hoje um sucesso nas escolas municipais, um dos mais vendidos há muito tempo já. Por quê? Porque um homem se posicionou. Um homem, ele não fez vista grossa, não fechou os olhos para um assunto que estava indo contra os seus princípios bíblicos. Talvez essa seja a atitude que nós precisamos ter hoje diante de algumas verdades que são pregadas ou vieses ideológicos que são nos deixados hoje, né? E a oportunidade, né, pastor Alex, de ser firme, ser zeloso em conformidade com a vontade de Deus, pode estar dentro da casa da gente, né? Bem próximo a gente. Eu sei que todos têm muitos têm aí uma família, têm filhos, né, próximos a você, e as vontades são diferentes. Cada um tem vontade própria, tem gostos, tem tendências cultivadas dentro de uma casa. Mas é importante a gente ressaltar o valor da palavra de Deus, do que é a vontade de Deus para a vida da gente, né? Que Deus realmente possa abençoar e fortalecer para que sejamos coerentes com a vontade de Deus, né? Eu estava fazendo uma prova, pastor Arilton, do curso, eu estou fazendo curso de jornalismo, terminando, e aí apareceu, não foi nessa magnitude, entende, de valores, mas fazendo uma prova e veio uma pergunta, e a pergunta era contrária ao pensamento bíblico, aquilo que eu acredito também,
sabe? E eu pensei, puxa, se eu não responder essa pergunta, não vou ter a pontuação. Se eu responder, eu estou indo contra a minha consciência e contra a minha fé, né? E contra aquilo que a Bíblia fala. E eu falei assim, eu vou responder, mas vou responder explicando para o professor por que eu não respondi a pergunta. E fiz o meu texto lá, falando, olha, eu não estou respondendo essa pergunta porque a Bíblia tem um outro posicionamento e eu creio na palavra de Deus. E por uma questão de liberdade de consciência, eu respondo dessa forma, sabe? Aí fiz a prova, entreguei a prova e fui pontuado pelo professor com uma observação. Obrigado pelo seu posicionamento. Olha aí. Sabe? A gente precisa se posicionar. Por uma questão grande, né, de um empresário, ele tem o seu papel e se posicionou. Aí um estudante vai lá e escreve de acordo com a sua fé. Ele também precisa se posicionar. E era isso que eu vejo, como o pastor Alex estava mencionando, que Tiatira pedia. Que Deus estava pedindo de Tiatira, não se conforme com esse mundo. Entendeu? Não se conforma com isso. Tenha o seu posicionamento, porque Deus tem bênçãos para quem se posiciona ao lado da verdade. E hoje a gente pode estar falando aqui, abrindo um parênteses também, para pessoas que estão sendo perseguidas na universidade, na escola, nos corredores, um professor que não crê no criacionismo, que zomba do criacionismo. A gente pode estar falando aqui para pessoas que estão tomando decisão, por exemplo, de guardar o sábado do Senhor, estão enfrentando problemas na empresa, às vezes até a chacota de colegas de trabalho. A Bíblia e o próprio Deus, ele está pedindo um posicionamento e que a gente pare de fazer concessões, de abrir precedentes para que o mal entre, brechas na vida espiritual, para que o mal se instale. Porque essas brechas, quando abertas, quando a gente abre espaço para o inimigo agir, ele vai entrar com tudo e ele vai destruir a nossa vida espiritual, vai tentar destruir a família e vai tirar a nossa paz. A maior paz que nós podemos ter é deitar a cabeça no travesseiro à noite, dizendo, eu hoje fiz a vontade de Deus. É a maior bênção que nós podemos ter. Você percebe que em todos os momentos Deus tem as pessoas fiéis, né? Uhum. Então, na época de Tiatira, nos dias de João, havia os fiéis. No período compreendido profético por Tiatira, Deus teve os seus fiéis, que amaram e até morreram pela palavra. E hoje também Deus tem os seus fiéis. Amém. Todos esses fiéis desses períodos, eles têm uma promessa, né, pastor Alceu? Sim. Para toda igreja foi feita uma linda promessa, né? Qual é a promessa para o vencedor desse período de Tiatira? Olha, vou ler aqui, pastor Arilton. Tem a promessa, como o pastor Arilton falou, está no verso 26 do capítulo 2 de Apocalipse. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Essa é a promessa. É uma promessa meio forte, essa promessa, né? E ainda diz assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Eu gosto das relações da Bíblia, né? Então, por exemplo, ao vencedor, a vitória é Deus quem dá para nós. Nós confiamos na vitória, nós temos fé na vitória. Ao vencedor, quem é que vence? O que guarda até o fim as obras de Deus. Então, há uma relação entre a fé e a obediência aqui também. Obediência à palavra de Deus, que é o que vimos aqui em toda Tiatira. Algo mais, Deus vai dar autoridade sobre as nações. E o próprio livro do Apocalipse fala assim que João viu quando foram colocados tronos. E se sentam nesses tronos quem? Homens e mulheres fiéis a Deus. Uhum. E foi dado a essas pessoas a autoridade de julgar, diz a palavra de Deus. A autoridade de julgar. Então, Deus dá a autoridade aos homens e mulheres fiéis de julgar. Quando isso? Lá no céu, quando estivermos vivendo ali os 1000 anos nos céus. E aí nós vamos julgar não só as nações. O próprio Paulo, o apóstolo, ele fala assim, vamos julgar anjos também. Uhum. Nós vamos julgar anjos também. E aí amplia e fala assim, e assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 20 até o 22 fala da estrela da manhã. Quem que é a estrela da manhã? É Jesus. Então, ao vencedor, a palavra diz assim, eu vou dar Jesus. A estrela da manhã. E isso é extraordinário. Imagina, a gente vai ter Jesus para sempre. E é visível, é perto, próximo, e ele que vai ser o sol, né, para todas as nações. Então, a estrela da manhã, vamos receber Jesus. Então, sejamos fiéis, né, hoje, porque hoje nós temos Jesus também. Amém. Que esse seja o seu pensamento, seja o seu grande objetivo na vida, ser fiel ao Senhor
em todos os momentos. Que nós sejamos esse de Tiatira que não se corromperam. Que essa seja a lição para nós hoje. Você pode solicitar o seu estudo pelo WhatsApp 48 998 30 6498. Pelo correio vai chegar na sua casa. E no sábado que vem nós vamos voltar com a 5ª igreja do Apocalipse, Sardes, né? Vamos para a igreja de Sardes na semana que vem e você nos acompanha aqui. Lembrando que amanhã à noite, em uma igreja perto de você, da região centro-sul de Santa Catarina, teremos esse mesmo tema apresentado lá também, você é o nosso convidado. Obrigado pela sua participação no Interativo de hoje e nós vamos encerrar com oração. Pastor Alex, por gentileza. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse grande troféu que nos é apresentado aqui. De todos os troféus, de todos os prêmios que nós poderíamos ganhar ou imaginar em ganhar, o Senhor nos dá Jesus Cristo, teu Filho, como o grande prêmio ao vitorioso, aquele que resiste ao pecado, aquele que faz a tua vontade e permanece firme na fé nos tempos do fim desse mundo. Nós oramos aqui por todos que nos assistiram, nos ouviram através da rádio e pedimos, Senhor, derrame os presentes do céu sobre cada família, cada um daqueles que aqui esteve conosco, compartilhando, ouvindo, trazendo uma mensagem, ou trazendo, Senhor Deus, o pensamento ao livro de Apocalipse nessa tarde. Nós te agradecemos, Pai, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.